Ah, agora sim. Escuta bem? Ah, escuto, e aí? Boa. E aí? E aí, galera? Bora lá, Boa pessoal. noite. Tô me Certo. adaptando ao novo ambiente aqui. Eu arrumei um tripé para segurar a câmera, para não acontecer mais de cair igual da última vez. Então, vamos lá. O assunto de hoje são as provas betas da Salesforce. Passei por uma hoje. Foi puxado. Tenho que dizer que Mas, foi mais punk do que eu esperava. E, bom, antes de mais nada, né? Eu queria agradecer. Tem gente nova no pedaço aí. Tô vendo que tem gente nova por bastante aqui que gente não nova. apareceu antes. E vamos dar uma resumida um pouco do tema da semana. Essa semana a gente vai falar muito sobre certificações, treinamentos, carreiras, como se preparar Certo. para certificações, né? Uhum. Então, a gente vai ter companhias essa semana. Então, além do Arthur, a gente vai ter pessoas, rostos É. diferentes aqui na live. Então, Trazer mais provavelmente novidade. vai ter mais novidade, mais interação, mais assunto rolando aqui, tá? Uhum. A ideia Então, dessa, vamos lá. Vai falar, Arthur. a ideia dessa semana é a gente focar mais na parte da carreira, né? Então, como você se preparar e certificação, o mercado de trabalho, é mais voltado para a sua carreira. Semana passada a gente iniciou, então a gente falou sobre alguns temas bem pontuais, assim, alguns técnicos, mas aí essa semana a gente vai focar na carreira e aí nas próximas a gente vai alinhando. O que a gente está sentindo bastante falta é dos temas, galera. Mandar os temas pra gente para saber o que vocês querem falar sobre, bater esse papo sobre. Então não esqueçam de mandar o tema pra gente aí. Toda sugestão, né, bem-vinda. A gente está seguindo, a gente tem uma lista, a gente fez uma lista com vários temas para a gente poder discutir com vocês, coisas que a gente gostaria de poder compartilhar, né? Uhum, Mas é óbvio que ter esse feedback de vocês e saber o que vocês gostariam de estar ouvindo, as principais dúvidas, vai ajudar bastante também a gente guiar o nosso conteúdo, né? com certeza. A nossa ideia é trazer quanto mais conteúdo de valor possível, tá? Então, quanto mais a gente conseguir direcionar o assunto com base no que vocês estão procurando, melhor vai ser para vocês, eu Melhor. acredito, né? É isso aí. Bom, então vamos lá, falando da provinha Bora lá. beta, né? Primeiro eu vou te contar a minha história, como que eu caí na primeira prova beta que eu fiz, que foi na Boa. beta de Developer 1. Eu tinha comprado a prova para fazer e faltando algumas semanas para a prova, eu recebi um e-mail da Salesforce falando que a prova tinha sido cancelada porque as questões tinham sido vazadas. E os caras cancelaram todas as provas. E, e tempos depois, era final do ano, dezembro de 2017, no comecinho de janeiro, eu recebi um e-mail falando, olha, você tem o direito a fazer a prova beta, tem interesse? Eu falei, opa, por que não? Não é todo dia que a gente Uhum. ganha $200, né? Boa. E aceitei, só que eu tinha, tipo, 10 dias para estudar, terminar de estudar e fazer a prova, né? Eu já tinha meio que desencanado de estudar, já que a prova tinha sido cancelada, mas arrepiei, estudei e fui fazer a prova, na cara e na coragem. Marquei para o último dia também e fui fazer a prova. E aquela prova não me pareceu ser tão cansativa como a de hoje. São 150 questões, você tem 3 horas de prova, todo o conteúdo, obviamente, em inglês, né? Então, esse é um ponto, tá? Todas as certificações hoje da Salesforce, elas são em inglês. Teve um tempo em que você tinha certificações em português, mas essas certificações elas foram canceladas porque muita gente reclamava que a tradução não estava bem feita e que às vezes levava Não para por isso? é, errava por isso exatamente. Então os caras acabaram falando, então não tem mais prova em inglês, português, agora só vai ter prova em inglês. Uhum. E eu lembro que na época até conheci um rapaz lá e um outro amigo meu também tinha feito. Os dois não passaram na prova e eu acabei conseguindo passar. E aí eu usei esse voucher que eu ganhei de volta, né, por a prova ter sido cancelada, eu usei para fazer minha de App Builder, que eu tirei agora esse ano. E, e, o, e aí me enviaram o link para fazer a prova do Beta 2. Tinha alguns pré-recs,
Você já tinha que ter, obviamente, a Dev 1, você tinha que ter pelo menos algumas das super bets exigidas para Developer 2, e se você estava disponível entre 10 de junho e 24 de junho. Tinha que ter inglês fluente, tinha que ter inglês não, tinha que ter inglês, né? E eu preenchi todos os requisitos e mandei. E algumas semanas atrás eu recebi uma mensagem dizendo que eu tinha sido aprovado para poder fazer a prova beta. Fui lá, me inscrevi, de novo, para o último dia, último horário, e hoje eu fui lá fazer a prova. Mas confesso que essa foi bem cansativa. Foram 2 horas e meia de prova. Caraca. Algumas questões estavam bem fáceis, que eu até duvidei se estava certa. Sabe aquela questão que você faz e lê de novo para falar, peraí, tá muito fácil para ser verdade, né? Porque como era uma prova beta, a ideia da prova beta, nesse caso, era fazer uma nova versão da prova, né? Eu até perguntei para algumas pessoas num grupo só de developer que tem, se eles também tinham conseguido fazer a prova beta. E eles disseram que não. E que tinha um deles que tinha feito a semana passada a prova de Dev 2. Eu falei, nossa, mas não saiu fora do ar, né? Ele falou, não, a prova tá habilitada para quem quiser fazer. Então os caras estão gerando uma nova versão da prova que vai ser substituída. E o que eu já vi nessa prova de Developer 2? Já vi bastante coisa de Lightning, Web Components, Lightning Web Components, tinha questões de Lightning Web Components. Um pouco de Apex, mas bem pouco, comparado com a de Developer 1, que tinha bastante conteúdo de Apex, de Visual Force, né? Essa já tinha quase nada. Era bastante focado em Lightning, Aura e Lightning Component e lógica. Lógica de query, lógica de trigger, quando usa query, quando usa trigger, quando usa process builder e várias coisinhas que você fala. Algumas estavam tão fáceis que realmente você batia o olho e falava, putz, não tem como não ser essa resposta, né? Teve outras que eu respondi, depois eu falei, deixa eu voltar lá. Voltei, olhei e falei, é isso mesmo. E avancei. E teve umas que eu não achei qual era a resposta certa ou era a resposta errada. Aquela que você lê e fala, caramba. Os piores, né? Não dá para saber onde eles queriam chegar com aquela questão. Sim. Então, no final eu saí de lá bem cansado, fisicamente exausto, cara. E a pior parte nem foi essa, né? A pior parte foi o seguinte, que eu saí de lá, eu recebi um e-mail dizendo que o resultado só vem em agosto. Esse é um outro malefício, vamos dizer assim, da prova beta, né? Sim. Você tem a vantagem de que, teoricamente, você está ganhando $200 e não é todo dia que a gente ganha $200. Então, tem o seu custo, né? Comparada com as outras provas, né? Então, quando você faz uma certificação normal, geralmente ela tem são 60 questões, essas, se você são 150, então é mais que o dobro, né? E então, de outro malefício, vamos dizer assim, né? Seria mais a parte de você não ter o resultado na hora. O resultado. Porque o resultado dela só vai vir em agosto. Sim. O que eles fazem mais ou menos para as provas betas, a diferença aí na prova padrão, você tem 60 questões, né? Então, você tem lá o tempo para fazer e você já sabe na hora se você foi aprovado ou não. Então, exatamente. Ali no final você já sabe. Com a prova beta, eles vão fazer uma média das perguntas, vão avaliar as perguntas que foram respondidas, sei lá, as perguntas mais difíceis com as mais fáceis, fazer uma média aí. E aí, porque na verdade são 150 questões. Dessas 150, eles vão ver dessa prova que eu fiz, quais são as 60 questões que vão fazer parte dessa prova. Então eles vão pegar um leque e aí com base nessas 60, que eles vão avaliar se eu atingir a pontuação requerida. E aí qual que é o problema? Aí tem mais um malefício, né? Quando chegar em agosto, que eles me derem o resultado da minha avaliação, eu só vou saber, passei, legal, tá aqui o seu certificado, ou feio, infelizmente não foi dessa vez, não passou. Não sabe nem diferente das outras, exatamente, porque as outras eles te falam, olha, você acertou 10% aqui, 3% aqui, 20% aqui, eles te dão um percentual de acordo com cada tópico que tem lá na certificação. Então, quando você entra lá no site do Trailhead e vai em certificações, dependendo da prova que você vai fazer, ele te dá exatamente, todas elas têm, né, na verdade,
o tópico de cada parte da certificação. A prova beta não. A prova beta ele só vai falar para você passou ou não, e ele não te dá um percentual de acertos. Então isso acaba, se você falhou, acaba sendo ruim. Porque para você se preparar novamente para o estudo, né, para efetivamente fazer, se você quiser fazer de novo, é meio que começar do zero. Eu não vou saber exatamente quais fáceis eu realmente estava fácil porque eu acertei, consegui, posso ficar tranquilo, ou do que estava ruim e o que eu tenho que melhorar. Né? E o retake deles, você tem que pagar inteiro? Caso não você tem retake. Na beta. Não tem retake. A beta não tem retake. Também é a beta ela não tem retake, a beta ela não tem reagendamento, você não consegue reagendar. E eles fortemente recomendam você a não cancelar ela. Porque se você cancela, ele já entende que você é uma pessoa que não está tão apta assim a ajudar eles, né? Então eles até mandam no e-mail, quando você recebe um e-mail dizendo que você foi convidado, eles falam que eles não recomendam você cancelar a prova, porque isso pode no futuro prejudicar para você fazer outras provas, né? Você pode não ser convocado para fazer outras provas. Sim. Dado todos esses temas, ainda esses pontos, eu ainda acho que com certeza vale a pena você fazer a prova beta, porque é $200 que você ganhou, e é uma oportunidade de você estudar, né, também, para uma certificação que você quer, ou até uma que você nem estava pensando. Vamos supor que saia aí uma de Dev 1, você querendo admin, vale a pena você fazer a de Dev 1 com certeza, mesmo tendo todos esses pontos aí. O que eu tenho visto, a minha de Dev 1, calhou deles terem cancelado enquanto eu já tinha agendado ela. Então, por algum motivo, eles acharam, deixa eu dar um voucher pro Fernando querer fazer. Né? A de Dev 2, eu respondi um questionário e aí eu fui selecionado para fazer. Recentemente, tem pouco tempo atrás, eu respondi o questionário também uma de Analytics, do Einstein. E essa eu não fui selecionado. Então, como não tem o skill de tempo de trabalho, eles fazem várias perguntinhas chaves e nessa eu não fui selecionado. Então, e aonde, eu deve estar perguntando, onde que eu encontro para poder fazer essas provas beta? Cara, eu recebi o link de um amigo, não sei de onde ele tirou esse link. Já tentei encontrar alguns links que dessem direcionamentos para as provas betas, mas dificilmente você acha. Essa que eu estou falando do Analytics, eu peguei no LinkedIn, alguém postou e eu vi o link lá e entrei. Mas quando você entra no Web Assessor é onde você faz o seu cadastro para poder fazer as certificações, tá? Então o Web Assessor é como se fosse uma ferramenta onde você escolhe quais provas você quer fazer. Lá tem todas as certificações Salesforce. Então você fala, quero fazer a de admin, vai ter lá Developer, de Dev 1. Vai ter Developers, vai ter Dev 1, Dev 2 e tem a de Heroku, tem umas outras lá. Então você vai de admin, vai ter admin Advanced, vai ter várias provas lá para você selecionar. E entre essas categorias, uma das categorias é a beta. Então as provas betas elas ficam numa categoria separada lá. Então se você entrar, você vai ver as betas que estão rolando lá. Mas não quer dizer que você vai conseguir se registrar. Nesse caso, por exemplo, da Dev 2, eu consegui registrar porque ela estava liberada para mim. Mas se alguém tentasse entrar e não tivesse liberado, ele não ia ter acesso. Então, e tem uma outra categoria de prova também. Então, assim, se eu for separar em categorias, né, a gente tem a normais, que a gente tem que pagar para fazer, né, e elas têm, às vezes, os seus pré-recs. Então, por exemplo, para você fazer a de community, você tem que ter a de admin, então o botão de comprar não vai habilitar para você enquanto você não ter o pré-rec. A gente tem as betas, que foi o que a gente explicou aqui agora, e a gente tem também algumas provas que são frees. Tá? Essas também são raras de acontecer. O último caso que eu lembro de acontecer foi a Non-Profit, que deu alguns rolos com algumas pessoas, alguns conseguiram fazer, outros foram muito beneficiados com isso. Eu não fui beneficiado, eu consegui fazer o registro da Non-Profit, mas um do pré-requisito da Non-Profit era ter de admin. E eu fui abrir um ticket, né, Aleph? Ele mesmo. Ele mesmo. E eu fui abrir um ticket na Salesforce reclamando,
olha, eu tenho a de non-profit, mas eu preciso ter de admin, o que eu faço? Eles simplesmente cancelaram a minha prova e falaram, tá bom, faz a de admin primeiro, depois você faz a non-profit. Eu falei, não, mas eu tinha ela free. Ela falou, paciência, né? Não posso fazer nada, você não poderia ter feito ela. Então, dessas 3 categorias, a gente tem essa categoria do free, que permite você fazer ela de graça, tá? Geralmente são provas novas que eles colocam no free, mas são bem específicos. Eu só vi 2 casos até hoje, não vi mais aparecer, mas também fica dentro lá do Web Assessor, você tem as provas. Uhum. O que mais? A gente pode falar das certificações. De prova beta / certificação, é isso aí. Acho que... A gente vai ter mais um fórum essa semana, hein? Um dos tópicos, dando um spoiler aqui, né? Vai ser sobre certificações. Então a gente vai entrar mais a fundo em alguns assuntos sobre certificações, né? E como se preparar também para as provas de certificações. Onde estudar, exatamente, Alex. Como estudar, como eu faço, como a gente se prepara para as certificações. Então, para o assunto de prova beta, especificamente, hoje eu queria mais compartilhar um pouco de como foi essa experiência hoje. De modo geral, eu achei que algumas questões estavam realmente fáceis, outras era impossível de achar uma resposta certa ali. Pelo menos foram poucas essas. E algumas foi mais a vivência do dia a dia mesmo. Teve umas que eu falava, puta, eu passei por isso aqui recentemente. E então a resposta já estava ali meio que na ponta da língua. Dei sorte, mas por ser um assunto que eu tô no dia a dia, né? Com o desenvolvimento acaba sendo mais fácil. Então acho que você fazer uma prova beta em cima de um assunto que você já domina, acaba tendo essas facilidades, né? Então, com certeza. Eu me deparei com muitas questões do dia a dia que a resposta era até meio que óbvia, né? Então, eu até ficava imaginando onde eles queriam tentar uma pegadinha ali, porque era tão óbvia a resposta que era não tinha óbvio como. demais. Isso é ruim. Mas mesmo assim foi uma prova cansativa. 150 questões é puxado. No feedback final eu até falei, olha, eu acho que se a prova fosse 100 questões, estaria o tempo ideal. Depois disso, chegou nas 142, 143, eu já não via a hora de acabar a prova. Já estava clicando, enviando e... Então, ele falou que eu estou aguardando as provas na versão Lightning. Essa prova que eu fiz hoje de Dev 2, ela tinha muita questão de Lightning, em desenvolvimento com Lightning, ela tinha questões de Lightning com Web Components, que já é relativamente novo para a gente, né? E pouquíssimas coisas de Visual Force, pouquíssimas mesmo. Comparada com a de Dev 1 que eu fiz no ano passado, tinha muito mais conteúdo de Visual Force do que essa. Se teve 2 ou 3 questões, foi muito. Então, o foco deles mesmo agora está sendo Lightning, então tinha bastante questões de desenvolvimento em Lightning, bastante pegadinhas, mas, como eu falei, como é um negócio que a gente está no dia a dia, acaba ficando um pouco mais fácil. A de admin para Lightning, provavelmente eles vão reformular, vão fazer uma prova beta também, tá? Vai ser nesse mesmo cenário. Eles vão deixar a de admin rolando enquanto eles fazem um processo de beta, porque uma hora ela vai substituir e vai ter a prova só voltada para admin. Eu acho que isso deve acontecer isso ainda esse ano, porque para Salesforce, quanto mais ela trouxer as pessoas para o Lightning, melhor, né? Ela não quer mais ficar jogando as pessoas pro Classic. Então, quanto antes ela conseguir fazer essa migração, melhor. Bom, pessoal, o papo era esse hoje, falar das provas betas. Espero que tenha dado uma clareada para vocês. Sempre que eu souber de link sobre provas, sobre provas betas, vou tentar trazer aqui nos nossas conversas. Vou tentar também postar lá no meu Instagram, aí, na timeline, para quem quiser se interessar, no LinkedIn, porque é interessante. É puxado,
Confesso que dessa vez a prova me pegou de surpresa. Mas vale a pena, né? Porque são $200 que você não tem que tirar do seu bolso. Uhum. É. E Não para é quem todo quer, dia que... Pode falar. você ganha, né? $200. É todo dia que a gente ganha Para quem quer, $200. não, eu ia falar para quem quer saber, para quem quer saber mais sobre certificação, acredito que tenha muita coisa aí que a galera queira saber, pelo que eu senti. Essa semana a gente vai ter também um assunto sobre certificação, né? Então, fiquem ligados aí que esse assunto vai rolar também. Sim, sem dúvida. Bom, pessoal, para finalizar aqui, aquele que assistiu até aqui, eu queria que vocês clicassem aqui no envelopinho, ó, indicasse para alguém que você conhece que está conhecendo o mundo do Salesforce, para quem já conhece, para quem já trabalha, manda para aquele seu amigo do trabalho que está querendo conhecer um pouco mais. Essa semana, como a gente falou, vai ser voltada em carreira e em conteúdo. Vamos ter rostos novos por aqui. Vamos ter 3 convidados diferentes aí durante a semana. Isso aí. Então, vamos ter bastante assunto. Para quem ainda não conhece o blog, recomendo entrar lá, dar uma olhada, soulforce.cloud. Tem bastante assunto sobre certificação lá. O post do William falando sobre certificação, tem o post do Diogo também falando sobre certificação. Acho que vale a pena. Para mostrar para o seu amigo que não conhece Salesforce, a gente tem um webinário também para iniciante. Para quem quer saber de Lightning também, das mudanças para o Lightning, a gente tem um webinário também sobre isso. Então dá uma passada lá que vale a pena. É isso aí, pessoal. Fechou e a gente se encontra aqui amanhã às 9h41. Abraço, boa noite. Tchau, tchau. Falou.